Bom, pessoal, então aqui vamos falar da função cosseno hiperbólico de x, tá? Que está já definido. Aproveitei o mesmo modelo da gravação anterior, né? O mesmo exemplo que eu trabalhei lá, porque a função é basicamente a mesma, tá? Só muda o sinal aqui, as duas funções que dão origem na realidade, né? Então eu tenho uma função e elevado na x e uma e elevado na menos x. Essas duas funções daqui, o que eu vou fazer com elas? Ó? Eu vou somar as duas e dividir por 2. Tá? Então eu tenho em duas etapas aqui, né? Então o e elevado na x eu multipliquei por 1 meio. Então ele fez aqui o mesmo comportamento que tinha feito lá na função seno hiperbólico. Então vai passar aqui em 0,5, em vez de passar em 1, a função cresce mais lentamente. A função e elevado na menos x, que é essa daqui, também foi multiplicada por 1 meio. Então ela vai passar em 0,5 aqui e o comportamento dela vai ser esse que está exibido aqui. Agora, o que nós fazemos na função cosseno hiperbólico? Para cada valor da imagem, por exemplo, eu pego aqui em 1. Para o 1 aqui, eu vou somar essa imagem que eu tenho aqui, para esse 1, e essa imagem que tenho aqui para o mesmo domínio 1. Então, nós vamos ter a soma desses dois valores. Então, esse ponto, como os dois valores são positivos, o ponto vai ficar aqui, vai estar mais deslocado para cima. Então, todos os pontos que nós formos pensar aqui, se eu somar esse com esse lá de cima, se eu pensar assim na vertical, for somando pontos na vertical, nós vamos perceber que essa função cosseno hiperbólico vai gerar uma curva com concavidade para cima. Não é uma parábola, é parecido com uma parábola, mas não é uma parábola. Então eu também montei aqui uma tabelinha com alguns valores. Eu coloquei mais valores até do que antes, para a gente visualizar. Esse aqui não aparece na tela aqui, dá para diminuir, depois a gente diminui. Então esses pontos aqui, se nós pensarmos ponto a ponto, o comportamento, né? Ponto a ponto é basicamente isso que acontece. Ó. Então nós temos esses pontos que vão sendo formados. Eu peguei aqui do menos 3 ao 3, também para a gente verificar a questão de paridade da função cosseno hiperbólico. Tá? A função cosseno hiperbólico ela é uma função que ela é par. Se vocês olharem aqui, o menos 3 e o 3 são domínios opostos, vão me dar como saída, como imagem, a mesma imagem. Então, domínios opostos geram imagens iguais. Se eu pegar o menos 2 com o 2, deu imagens iguais. Ó, domínios opostos, imagens iguais. Domínios opostos, imagens iguais. Tá? E aí, a nossa função aqui vai ser a seguinte. Tá? Nós vamos ter, então, uma curva, e essa curva pode ser denotada dessa forma. Tá? Então, aqui nós vamos ter o gráfico da função cosseno hiperbólico. Tá? Deixa eu só tirar aquele ponto F dali. Aqui. Cosseno hiperbólico. Tá? Excluindo, então, esses dois que deram origem. Tá? Isso aqui é só para a gente verificar como a gente pode construir fazendo essas alterações nas funções na x e elevado na menos x. Bom, o domínio dessa função ela continua sendo o conjunto dos números reais. Tá? Eu deixei aqui o conjunto dos números reais de menos infinito a mais infinito. Só que agora a imagem, eu acabei errando aqui a minha escrita, aqui, o que vai ser minha imagem. Tá? Aqui. A minha imagem agora não será mais de menos infinito a mais infinito, como vocês mesmos conseguem perceber ali. Ela vai começar em 1, positivo, fechado. Tá? Aqui não era para ser chave, é para ser colchete. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui.
aqui. Colchete. Então, vai de 1 positivo, fechado, até mais infinito. Tá? Então, essa é a nossa imagem. Ó. A imagem vai daqui e sobe. A função cosseno hiperbólico de x, ela não vai ser uma função periódica também. Tá? Ela não é periódica. E ela é uma função par, como já comentei com vocês. E outra coisa que tem que tomar um cuidado especial agora, porque nós vamos falar de função inversa na sequência da hiperbólica, né? Essa função ela não é bijetora, não é bijetiva. Por quê? Porque ela não é injetiva. Se nós pensarmos aqui, eu tenho dois domínios opostos por ela ser par, né? Que dão uma mesma imagem. Então, nesse sentido, ela não é injetiva. Se ela não é injetiva, significa que ela não é bijetiva. Eu poderia até definir aqui o intervalo de contradomínio para fazer com que ela seja sobrejetora, mas ela não vai ser injetora. Então, o que nós vamos ter que fazer depois para construir a função inversa? Nós vamos ter que considerar ou de 0 para a direita ou de 0 para a esquerda. Como nós definimos de forma padrão, como é definida a função cosseno hiperbólico para inversa da cosseno hiperbólica, nós vamos perceber que ela vai ser definida daí no intervalo de 0 a mais infinito, para nós podermos obter uma função inversa, tá? dela. Então, é isso daí. Então, agora que nós temos a função seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, nós podemos estabelecer as relações de tangente, cotangente, secante e cossecante, a partir dessas razões que nós temos aí. Então, o que vai ser a tangente hiperbólica da função? A tangente hiperbólica vai ser seno sobre cosseno. Seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x. O que vai ser a cotangente hiperbólica de x? Cosseno hiperbólico de x dividido por seno hiperbólico de x. Daí tem que fazer as razões ali. Eu não vou fazer agora, vai ficar um trabalhinho para vocês fazerem aí. A secante hiperbólica de x é 1 sobre cosseno hiperbólico de x. Ou seja, vai ser essa função aqui invertida, né? A secante. E a cossecante, 1 sobre seno hiperbólico de x. Então, essas relações todas vão vir de seno e cosseno que estão definidas nesses dois vídeos que eu apresentei para vocês. Aí dá para construir tranquilamente essas relações a partir disso, tá bom? Então, valeu, um abraço, até mais.